em atitudes, em atos, em comportamentos e sentimentos. Como foi trazido, nós vamos falar sobre essa passagem em que Jesus nos convida a observar os pássaros do céu. E ele está em Mateus, nos versículos 19 a 21 e 25 a 34. E no Evangelho segundo o Espiritismo, está no capítulo 25, buscai e achareis. Embora me fosse pedido para falar sobre observar os pássaros do céu, propositalmente eu trouxe a primeira parte do capítulo, porque ele de certa forma nos ajuda no processo de compreensão. Então, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará, é a primeira parte do capítulo, que vai do item 1 ao item 5. E a parte que é objeto do nosso estudo dessa tarde, observar os pássaros do céu, vai do capítulo 6 ao capítulo 8. Então, como disse, nós vamos falar um pouco sobre a primeira parte desse capítulo, porque não só o capítulo, mas todas as obras da codificação são fundamentais para o nosso desenvolvimento, o nosso crescimento espiritual. Então, ler, estudar e buscar, acima de tudo, compreender os ensinos doutrinários é fundamental para a gente poder evoluir cada vez mais. Acho que já aconteceu isso de uma outra vez. Será que trocando ela vai funcionar? Ela estava funcionando. Pode, por favor. Falha técnica. Congelou. Pessoal, isso acontece, tá? Não é processo obsessivo não, tá? Mas são falhas mesmo do ser humano. Não podemos colocar a culpa nos espíritos, porque senão eles acabam processando a gente por calúnia. É coisa nossa, isso a gente resolve. O computador, é já domingo, e domingo é um dia complicado para o computador. Eles chegam mais lentos. Ele está ali, ó, rodando, tá vendo? Está rodando. Ele não está comprometido conosco, né, com as nossas propostas de aprendizado. Você quer? Eu vou... Isso, pronto. Ele resolveu colaborar conosco. Cadê ele? Não tem problema. Então, a primeira parte fala desse tema. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Eis o texto que encontra-se em Mateus, no capítulo 7, versículos 7 a 11. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei à porta e se vos abrirá. Porquanto, quem pede recebe e quem procura acha, e a aquele que bata à porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe-á uma serpente? Ora, se sendo maus como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que, com mais forte razão,
vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe os pedirem. E eu grifei bens verdadeiros porque essa é uma questão muito interessante para a gente avaliar. Porque o que é bem verdadeiro? São os bens que nós entendemos que somos merecedores? São os bens que nós pensamos que necessitamos? Ou os bens verdadeiros são os bens que Deus entende, na sua infinita sabedoria, que é necessário ao nosso progresso moral? Então, bens verdadeiros não são aqueles que nós entendemos, mas bens verdadeiros são aqueles que Deus nos dá. São aqueles que nós, às vezes, nem sequer estamos pensando em recebê-los, mas ele é o que é importante para nós. Já ouvimos dizer, em muitas das vezes, que uma doença, às vezes, é o nosso santo remédio. Porque é a alavanca propulsora para nós fazermos as devidas mudanças que precisamos em nossas vidas. Mas quem quer a doença? Quem quer conviver doente? Ninguém. Porém, muitas das vezes é a doença que vai nos auxiliar, não na cura física, mas na cura espiritual. Porque enquanto espíritos, nós ainda na condição de abaixo de mediana condição, uma vez que estamos no planeta de expiação e provas, a nossa condição moral e espiritual ainda está abaixo da condição mediana. Então, nós ainda temos muito o que aprender e vivenciar para nos melhorarmos enquanto espíritos. Daí, ser interessante entender que os bens verdadeiros são aqueles que Deus dispõe para todos nós. E nós vamos ver nesse estudo de hoje que nós sequer reconhecemos parte desses bens que Deus nos deu. Nós não conseguimos ainda observar, e quando Jesus diz, observai os pássaros do céu, Ele está dizendo para todos nós, olha só, veja quanto de coisa boa Deus colocou para todos nós, para vocês, que estão nos ensinando, e vocês ainda não perceberam. Então é muito importante esses pontos, né, que nós possamos fixar neles. Allan Kardec comenta, do ponto de vista terreno, a máxima buscai e achareis é análoga a esta outra, ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho, e por conseguinte da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. E aí a gente fica um pouco confuso, porque quando ajuda-te que o céu te ajudará, nós estamos buscando o auxílio do alto. Nós queremos que Deus resolva todos os nossos problemas. Mas não conseguimos observar, e vem Allan Kardec nos trazer, né, nos dar essa ênfase de que o ajudar-se a si mesmo, ele só é possível através da lei do trabalho. A inércia não nos leva a lugar nenhum. E Allan Kardec vai dizer que a lei do trabalho é isso porque os espíritos, na codificação, no livro dos espíritos, lei do trabalho, lei de progresso, são leis que estão na terceira parte do livro dos espíritos, eles estão nos orientando sobre isso, porque o trabalho é que promove o progresso espiritual e intelectual de todos nós. Então sentar no meio-fio, esperar que algo vai cair do céu, não é essa a proposta que Jesus está nos fazendo. A verdade, Ele quer que nós ajudemos-nos através dessa busca insaciável de melhoria íntima. Ele quer que nós trabalhemos incessantemente, porque através do trabalho certamente progrediremos. Na infância da humanidade, o homem só aplica a inteligência à cata de alimento dos meios de se preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. O espírito, no primitivismo da sua jornada, ele é muito instintivo. Todos nós, quando nós falamos dos homens da caverna, né,
nós estamos falando de seres primitivos, seres instintivos, que buscavam tão somente saciar ou satisfazer essas condições. Já nós outros, né, temos um pouco mais, porque segundo Kardec ele vai dizer para a gente, Deus porém lhe deu, a mais do que outorgou ao animal, o espírito nas suas condições primitivas, ele é instintivo, mas já tem o desejo incessante do melhor. O espírito, desde que ele desabrocha para a humanidade, ele já traz consigo esse desejo pelo melhor. Essa busca por fazer mais e mais, né? E é esse desejo que o impele à pesquisa dos meios de melhorar a sua posição, que o leva às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência. E é isso que nós vamos observar. A todo instante, nós estamos buscando melhorar as condições de nossa vida. A ciência de hoje está aí para nos trazer, para corroborar o que nós estamos dizendo. Cada dia que passa, mais e mais as condições de vida humana estão melhoradas, porque o homem, nessa busca pelo melhor, ele vai trazendo os benefícios necessários para que nós possamos viver de uma forma muito mais tranquila, sem os empeços materiais dos tempos do homem primitivo. Sem os empeços que tínhamos nos tempos da era medieval. Hoje a vida está muito mais tranquila e fácil, porém nós ainda temos e vamos que continuar trabalhando incessantemente pelo nosso progresso íntimo. Pelas suas pesquisas, a inteligência se lhe engrandece, o moral se lhe depura. As necessidades do corpo sucedem às do espírito. Depois do alimento material, precisa ele do alimento espiritual. Nós estamos encarnados porque é aqui o grande teatro das nossas experimentações. É aqui que nós estamos vivenciando as experiências de melhoria íntima. Muito mais do que no mundo espiritual. Se lá evoluímos, sim, evoluímos. Mas é aqui que testamos o quanto estamos evoluídos. E se buscamos incessantemente o alimento material, os recursos materiais para a subsistência do corpo físico, também temos que buscar o verdadeiro alimento para todos nós, que é o alimento espiritual. Se Deus houvesse isentado do trabalho do corpo o homem, seus membros se teriam atrofiado. Se houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso é que lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás filho das tuas obras, terás delas o mérito e serás recompensado de acordo com o que hajas feito. A cada um segundo as nossas obras. A cada um segundo as nossas obras. Quanto mais você trabalha pela sua transformação íntima, o seu galardão estará garantido, porque nós vamos receber a contrapartida desse trabalho, desse esforço, que é essa melhoria íntima, que faz com que sejamos espíritos melhores, espíritos mais aperfeiçoados, e que possamos, enquanto espíritos melhorados, nos afastar mais e mais das intempéries da vida, moral e material. Então, o galardão, o verdadeiro galardão, vai se encontrar não é na hora que eu peço a Deus algo que eu não mereço, mas na hora que eu recebo pelo trabalho executado nessa melhoria íntima, né? É a recompensa por tudo aquilo que estamos fazendo para modificar as nossas más tendências. Não, os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho. Vem unicamente mostrar-lhe a meta que lhe cumpre atingir e o caminho que a ela conduz, dizendo-lhe: anda e chegarás. Toparás com pedras. Olha, afasta-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. Então observa que
São os espíritos luminares que estão dizendo, olha só, não tem boa vida, não tem refresco. Faça o que você precisa fazer. Cuide da sua vida. Cuide do seu progresso. Eles estão o tempo todo à nossa disposição para nos ajudar. Mas perceba, né, que eles vão nos dar essa força, eles vão nos dar esse incentivo, mas jamais farão aquilo que nós temos que fazer. Isso eles não farão. E aí no livro dos Médiuns, na segunda parte, no item 291, lá no capítulo 26, Allan Kardec pergunta aos espíritos: podem os espíritos familiares favorecer os interesses materiais por meio de revelações? Podem, e algumas vezes o fazem de acordo com as circunstâncias. Ficais certos de que os bons espíritos nunca se prestam a servir a cupidez. Os maus vos fazem brilhar diante dos olhos mil atrativos, a fim de vos espicaçarem e depois mistificarem pela decepção. Ficai também sabendo que, se é da vossa prova passar por tal ou tal vicissitude, os vossos espíritos protetores poderão ajudar-vos a suportá-la com mais resignação. Poderão mesmo às vezes suavizá-la, mas no próprio interesse do vosso futuro, não lhes é lícito isentar-vos dela. Um bom pai não concede ao filho tudo o que este deseja. É muito claro. Já falamos, mas estamos trazendo aqui a fala balizada dos espíritos superiores e que dizem que ajuda é ajuda, mas não é fazer por. Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Eles podem suavizar, sim, e o fazem, desde que percebam que nós estamos nos esforçando. Porque se sequer nos esforçarmos, nem suavizar as nossas penas, eles o farão. Mas se eles percebem que estamos trabalhando, lutando, fazendo tudo de bom, tudo do melhor, e ainda assim, sentindo por conta das expiações passadas, os nossos dramas, as nossas enfermidades, as nossas dificuldades, eles vão sim, de certa forma, atuar para dar a suavidade necessária para que não venhamos a cair, a quedar, mas que com essa suavidade que possamos nos manter caminhando e seguindo, trabalhando e nos transformando. Voltamos a Kardec. Do ponto de vista moral, as palavras de Jesus significam: pedi a luz que vos clareie o caminho e ela vos será dada. Pedi forças para resistir ao mal e as terei. Pedi a assistência dos bons espíritos e eles virão acompanhar-vos. E como o anjo de Tobias vos guiarão. Pedi bons conselhos e eles não vos serão jamais recusados. Batei a vossa porta e ela se vos abrirá. E aí às vezes eu fico muito pensativo quando estou na rua e vejo no carro assim: Deus me deu, Deus dobrou, né? A gente vê essas coisas, né? Mas como assim? Como Deus vai dar um carro a uma pessoa? Como é que Deus vai dar um objeto, uma coisa material a alguém e não vai dar aos outros? Por quê? Que relação de mérito é essa? Então, não é isso. Nós estamos vendo aqui, ó, pedir luz para clarear o caminho, pedir forças para resistir ao mal, assistência, e ela virá. Pedir bons conselhos. O que nós estamos percebendo aqui são auxílios para nos ajudar no progresso moral. O auxílio que nós devemos todos os dias pedir a Deus é para que possamos compreendê-lo, possamos compreender as suas leis e a partir daí podermos trabalhar, transitar entre os nossos pares de forma a fazer o melhor nesse trânsito.
É pedir o auxílio para a transformação moral. Porque se nós formos espíritos bons, o resultado imediato é que aquilo de que necessitávamos na vida material, nós identificaremos, porque já está conosco. O problema é que nós não identificamos que o necessário já está conosco. É essa a questão. Fica mais fácil porque quanto mais evoluo, mais eu sei o que eu preciso. E vou buscar na terra tão somente o que eu preciso. Nada mais. Nós temos vários exemplos de grandes vultos da terra que entendiam perfeitamente as leis de Deus. E aqui só usufruíram da terra do estritamente necessário. A começar por Jesus. Ele usufruiu da terra tão somente o necessário. Sequer uma túnica dourada. Nada. Só o necessário, aquilo que era necessário para ele transitar, para ele cumprir com a sua missão. Vamos ver outros grandes espíritos, Mahatma Gandhi, Francisco Cândido Xavier, Francisco de Paula, tantos outros espíritos, Francisco de Assis, que caminharam nessa terra e entendiam perfeitamente o que era essa lei divina e só utilizaram dela tão somente o necessário. Então é isso. Busca força para a transformação íntima e essa força virá. Mas pedi sinceramente, com fé, confiança e fervor, apresentai-vos com humildade e não com arrogância, sem que sereis abandonados às vossas próprias forças, e aquelas que derdes serão o castigo do vosso orgulho. Tal o sentido da palavra: buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á a porta. E aí, a partir desse primeiro momento em que a gente faz essa contextualização, nós vamos entrar agora na segunda parte, que é objeto do nosso estudo, em que Jesus nos convida a observar os pássaros do céu, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, dos itens 6 a 11. E lá em cima, e vai estar em destaque as frases que Jesus fala para todos nós, lá em cima ele começa dizendo: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso próprio corpo físico. Esse corpo que habitamos não é nosso. Esse corpo que habitamos nos foi concedido pela misericórdia divina para o trabalho da nossa remissão, para o trabalho da nossa evolução moral e espiritual. Se o corpo que nós habitamos não é nosso, em termos de falar das coisas materiais, porque é um corpo material, se o corpo que habitamos não é nosso, nós precisamos rever os nossos conceitos sobre propriedade, sobre o que é e o que não é nosso. A morte vos despoja dele como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Não vos iludais. Deus vos emprestou, tendes que lhe restituir. E ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta em favor dos que não têm sequer o necessário. Então o que é interessante observar é que se o corpo não é nosso, tudo ou mais no mundo material também não. Somos usufrutários. Somos depositários. E os Espíritos estão dizendo para a gente que o supérfluo,
O supérfluo, ou seja, tudo aquilo que temos a mais do que necessitamos, deve ser direcionado a quem não tem sequer o necessário. Se nós olharmos para a humanidade, a quantidade de pessoas que vivem na faixa de indigência, ela é absurdamente chocante. Pessoas que vivem, por exemplo, no Brasil, com R$70 por mês. Sabe o que é você viver com R$70 por mês? Só ter R$70 para usar durante um mês todo? Tem pessoas no Brasil que vivem com R$70 por mês. Tem pessoas no Brasil que não conseguem sequer satisfazer as suas necessidades proteicas diárias. Elas não têm como satisfazer as suas necessidades de uma alimentação com proteína diária. E nós vamos parar por aqui para entender que o que nos é supérfluo é algo que Deus está nos convidando a redirecionar para aqueles que não têm sequer o necessário. Acumulai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os comem. O conceito de felicidade atual e futura pode ser resumido na seguinte orientação espírita: para a vida material é a posse do necessário, para a vida moral a consciência tranquila e a fé no futuro está na questão 922 do Livro dos Espíritos. Então, quando Jesus fala, acumuleis tesouros no céu, nós devemos lembrar que ele falou que o meu reino não é deste mundo. E no reino dele, é lá no reino dele que nós temos que ter os tesouros. E não aqui. Porque são os tesouros verdadeiros e perenes. Isso sim é nosso. Porque é conquista íntima do Espírito. São os valores morais. São os bens morais que nós vamos e estamos agora mesmo, nesse instante, amealhando. Porque saímos de nossas casas, viemos para cá, porque nós estamos na busca desse melhor. Nós viemos para aqui hoje porque nós queremos melhorar. Então, essa busca por esse melhor vai se consubstanciar nos valores que nós poderemos levar daqui da terra para o reino de Jesus. E ele está pedindo para a gente acumular os tesouros lá, e não os daqui. Porque já podemos ser felizes aqui, evidentemente em conformidade com o grau evolutivo de cada um de nós. Felicidade plena não é para este mundo. A felicidade dos espíritos eleitos não é para esse mundo. Mas já podemos ter algum tipo de felicidade relativa pelo que já conquistamos, não no campo material, mas no campo espiritual moral. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário os verdadeiros bens. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que a providência, com o que tem. O necessário não lhe basta. Reclama o supérfluo. A providência, então, o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente, ele se torna infeliz por culpa sua e por haver desatendido à voz que, por intermédio da consciência, o advertia. Nesses casos, Deus fala sofrer as consequências, a fim de que lhe sirva de lição para o futuro.
A gente abre o computador, entra na internet, aí vem logo uma propaganda. Celular, último modelo e tal. Aí, poxa, esse celular, ele faz de tudo. Até chover, ele faz. Liga a televisão, aí tem a propaganda da televisão último modelo, 8K. Você pede a ela para fazer pipoca, ela liga o aparelho de pipoca. Aí a gente fica enlouquecido. Porque nós queremos a TV 8K, nós queremos o celular último modelo, nós queremos, porque isso é o melhor que tem. O problema é que temos um celular, temos uma TV, ou duas, ou três. E para ter essa outra TV que faz pipoca, nós vamos... a gente pega aquela piorzinha e dá para fulano, que fulano está sem televisão. Ou a do fulano é piorzinha ainda. Então a gente dá para ele, ele pega a dele e dá para outro, e assim vai. E vai-se uma televisão para o lixo. Só que o lixo, na verdade, é a terra. É a nossa casa. O lixo é a terra. É o planeta Terra. E a televisão 8K saiu da terra. Para se fazer uma televisão, você tem que tirar da terra. E devolve para ela aquela televisãozinha que você não serve mais. É isso. Porque muitas das vezes, para ter a televisão 8K, a gente vai sofrer para pagar as prestações, porque a gente não pensa nisso na hora que compra. A gente só pensa nisso na hora que a prestação chega. Aí vem a dor de cabeça, né? É uma alegria e uma tristeza. Alegria é quando compra. Chegou em casa, felicidade, todo mundo vai ali para frente da televisão. Quando chega a primeira cota de prestação, aí é a tristeza. Então, a gente precisa pensar essas coisas. O supérfluo é tudo que nós não precisamos, mas achamos que precisamos. E quando a gente olha para a nossa casa, para a nossa vida, o que tem aqui de mais? Nossa! Ou pensa, reflete sobre o que você tem de mais no seu guarda-roupa, na sua cozinha, na sua garagem. Pensa o que você tem de mais. O que você não precisa. Percebe? É isso. Nós estamos falando disso. Os Espíritos estão nos orientando sobre essas questões. Supérfluo é isso. Supérfluo é aquilo que nós temos e que não necessitamos. Ok? Continua Jesus. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. E Emmanuel, no livro da Esperança, no capítulo 45, Propriedades, diz assim: considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma, e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Olha que coisa interessante está dizendo para nós Emmanuel, né? Considera os talentos imperecíveis. São os talentos do espírito. Não são os perecíveis como a TV 8K ou o celular último modelo. Eles são perecíveis, descartáveis. Nós não vamos tirar daqui da terra quando formos para o mundo espiritual. Nós estamos falando dos bens imperecíveis, aqueles que ficam conosco para todo sempre. Considera-os e retém na intimidade da própria alma, e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e do amor. Coração, amor, mãos, trabalho. O trabalho dignifica o homem, o trabalho constrói o amor no coração. E quando falamos de trabalho, não estamos falando só do trabalho no sentido de trabalhar de forma remunerada. Não é a questão profissional. Porque todo trabalho é útil. Nós estamos falando de tudo aquilo de que nos ocupamos a benefício de nós e do próximo. Isso é trabalho. Trabalho é servir no grande jardim que Deus colocou para nós, que é o planeta Terra.
é servir nesse jardim, é cuidar desse jardim. E cuidar desse jardim é cuidar de tudo que está nesse jardim. O meu irmão, a minha irmã, o meu irmão que está do outro lado do planeta, que eu não conheço, eu preciso cuidar dele. Eu preciso cuidar de tudo. Precisamos cuidar da casa, mantê-la organizada, porque é nela que nós vivemos, é nela que nós subsistimos e é dela que partiremos para o mundo maior. Continua o Cristo. Eis porque vos digo, não vos inquieteis por saber onde achareis o que comer, para sustento da vossa vida, nem de onde tirareis vestes para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? E voltamos com Emmanuel. Se contemplas o firmamento, aceitando a sabedoria infinita que plasmou a grandeza cósmica, e se te inclinas para a flor do valado, crendo que a infinita bondade nula ofertou, não ignoras que a providência divina criou também o dinheiro de que dispões. O nosso grande problema é essa falta de confiança e fé. Nós somos inquietos por conta da nossa pouca fé. Nós caminhamos na vida preocupados por causa da nossa pouca fé. Porque nós não conseguimos perceber a grandiosidade da obra divina que nos deu tanta coisa boa e nós não conseguimos reconhecer todos esses bens que nós temos à nossa disposição. Outro dia eu estava pensando na seguinte questão: uma mangueira, quando ela dá frutos, ela dá tanta manga, mas dá tanta manga, que o seu dono não consegue comer todas as mangas que a mangueira dá. As árvores frutíferas dão tanto fruto, as leguminosas dão tantos legumes. O problema é que nós jogamos fora, para falar de Brasil, nós jogamos fora quase 50% de tudo que é produzido. Lixo. Desde a fazenda até a nossa mesa. Lixo. Porque a terra dá o necessário para todo mundo. E por que falta? Orgulho e egoísmo. E nós não conseguimos perceber a infinita bondade, a sabedoria infinita do Pai, que garante para todos nós o necessário para a nossa evolução. Ele garante, Deus garante para todos nós o necessário para evoluirmos. Garante, está garantido. Ele não nos colocaria nesse planeta ou em outro planeta e nos abandonaria. Não. Ele ele garantiu já o necessário para que possamos evoluir e chegarmos até Ele. E continua o Cristo: observar os pássaros do céu, não semeiam, não ceifam, nada guardam em celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? Essa é uma outra questão que nós não paramos para pensar. O planeta é cheio de animais. Mais de não sei quantos milhões de espécies de animais, algumas ainda não conhecidas. E a natureza por si só funciona. Quem atrapalha a natureza é o homem. Se nós não fizéssemos nada, funciona perfeitamente bem. Existe uma cadeia alimentar que regula as espécies. Existe tudo. Está tudo feito por mãos sábias. Nós é que interferimos. Aí aparece a onça na cidade. Aí dizima os rinocerontes. Os elefantes agora estão nascendo sem aquele chifre, porque os que têm chifre são mortos.
e só sobrevive os que não têm chifre. Então, pela lei de Darwin, está havendo uma mutação, e os elefantes que estão nascendo agora, eles não têm mais chifre. Porque o chifre virou objeto de cobiça do homem, daquele que deveria cuidar, daquele que deveria proteger, daquele que deveria promover. Os animais vivem de per si. Nós é que atrapalhamos a vida deles. Vale-se, Emmanuel, Livro da Esperança, capítulo 84. Vale-se muita gente do Evangelho para usar as expressões literais do Senhor sem qualquer consideração para com o sentido profundo que as ditou, simplesmente para exaltar conveniência e egoísmo. Disse Jesus: não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Encontramos aqueles que se baseiam nessas palavras, destinadas a situar-nos na eficiência tranquila, para abraçarem deserção e preguiça, olvidando que o próprio Jesus nos advertiu: andai enquanto tendes luz, e não estás na treva. Então, essa passagem do Cristo, que está em Mateus, mal observada, vai nos parecer um convite ao ócio. Ah, Deus cuida de mim. Deus cuida de todos nós. Mas Ele não vai fazer o que cada um de nós precisa fazer. Então, quando Jesus nos prega que nós temos que ter essa tranquilidade, né? Não nos afadigar, Ele não está dizendo para a gente entrar numa vida de ociosidade. Ele está dizendo o seguinte: olha, trabalha tranquilo, tá? Trabalha tranquilo. Acorda de manhã e começa a trabalhar. Já ao abrir a boca pela primeira vez, que seja esse um trabalho. Bom dia. Já que seja um trabalho. Bom dia àquele que você encontra. E vai trabalhando ao longo do dia, pensando positivamente, tendo construções mentais que possam auxiliar ao próximo, falando aquilo que precisa ser dito. Não coisas supérfluas, mas o que é necessário ser dito. Sabendo falar e para quem falar e como falar. Agir de forma madura e adequada em cada situação. Cuidar de si e do próximo. Trabalha tranquilo. Tá? Vamos trabalhar tranquilos. No mais, deixa que Deus cuida. Mas vamos trabalhar tranquilos. É a proposta de Jesus para todos nós. Porque também vos inquietais pelo vestuário. Observai como crescem os lírios do campo, não trabalham, nem fiam. Que é uma outra questão. Jesus fala: olha só, por que você está preocupado com as vestes? Se as plantas são belas, nem Salomão se vestiu como uma delas. Mas isso é para a gente nos preocupar em nos vestir? Em cuidar de nós mesmos? Não, muito pelo contrário. Mais uma vez, Emmanuel, no livro Aulas da Vida, vai nos dizer: olhai os lírios do campo, exortou-nos Jesus. A lição nos adverte contra as inquietações improdutivas, sem compelir-nos à ociosidade. Existe uma coisa muito interessante com todos nós. Nós temos preocupação da preocupação. O que é a preocupação da preocupação? É você se preocupar com algo com que você ainda não tem que se preocupar. É a pré-preocupação. Preocupação é pré-ocupação. Só que a gente já tem uma antecipação por conta da nossa ansiosidade, das nossas inseguranças, dos nossos anseios. Então a gente tem a preocupação da preocupação. Um exemplo bem singelo, né? Minha filha sai com as amiguinhas para ir a uma festa. E no momento em que ela sai das minhas vistas, eu já estou
preocupado. Mas essa preocupação, ela não tem razão de ser. Porque não aconteceu nada. Ela só saiu das minhas vistas. Mas se o telefone tocar e dizer, olha só, aconteceu um problema aqui, precisamos da sua presença, aí eu me preocupo, eu começo a atuar em função de algo existente. Então nós nos inquietamos muito por nada e por muito tempo. Então nós precisamos ter calma. Se nós estamos conseguindo colocar a nossa cabecinha no travesseiro, com a consciência tranquila ao final de um dia, entendendo que naquele dia nós fomos produtivos para a obra do Senhor, no mais é com Ele. Ele cuida. Os lírios, para se evidenciarem quais se revelam, não se afligem e nem ceifam. No entanto, esforçam-se com paciência, desde a germinação no próprio desenvolvimento, abstendo-se de agitações pela conquista de reservas desnecessárias, com receio do futuro, por acreditarem instintivamente nos suprimentos da vida. E aí uma coisa interessante, os animais, eles caçam para sobreviver. Animal não tem geladeira triplex, quadriplex, cheia de comida, nem em armários na cozinha cheia de comidas. Entende? Eles caçam, comem. Quando tiver fome, eles caçam de novo e comem. Quando tiver fome, eles caçam de novo e comem. O cãozinho, você bota lá a ração, ele vai comer até se satisfazer. Depois ele não come mais. Sem reservas desnecessárias. Isso é uma coisa que nós precisamos ainda aprender. Evidentemente, continua Emmanuel, nós, os espíritos humanos, não somos elementos do reino vegetal, mas podemos aprender com os lírios serenidade e aceitação, paz e trabalho, com as responsabilidades e privilégios do discernimento e da razão, que são atributos nossos de espíritos, que uma simples flor ainda não tem. Então, nós já temos discernimento, nós já temos a razão. Então, nós podemos avaliar criteriosamente as nossas vidas e fazer uma melhor condução se entendermos necessário fazer. Então, é uma coisa que Emmanuel está nos convidando a fazer uma reflexão muito séria a respeito dessa passagem de Jesus, quando ele diz, olha os lírios, não ceifam. Eles estão ali, pungentes, bonitos, né? Dando beleza para os nossos corações e os nossos olhos. Né? Não vos inquieteis, pois, dizendo, que comeremos? Ou, que beberemos? Ou, de que nos vestiremos? E aí Emmanuel, no livro Vinha de Luz, vai dizer para a gente, Jesus não recomenda a indiferença ou a irresponsabilidade. O mestre, que preconizou a oração e a vigilância, não aconselharia a despreocupação do discípulo ante o acervo do serviço a fazer. Pede apenas combate ao pessimismo crônico. Em razão disso, como adotar a aflição e o desespero, se estamos apenas começando a sermos úteis. Planeta de expiação e provas. Allan Kardec nos propõe 5 estágios planetários. Mundos primitivos, expiação e provas, regeneração, mundos ditosos e mundos celestes. Se nós estamos no segundo estágio, que é mundo de expiação e provas, a nossa caminhada no bem, graças a Deus, ainda está quase toda por fazer. Porque ainda estamos muito próximos da infância espiritual. Estamos muito próximos de um mundo primitivo. Então,
temos uma jornada muito grande de bons serviços a prestar. Porém, precisamos começar a servir na obra, né? Só agora estamos começando a ser úteis. E quando falamos de pessimismo crônico, eu me lembro de uma coisa interessante. Que acontece assim. Isso não é para mim, não. Você estava ali feira da casa espírita? Não, não é comigo, não. Não, isso é para quem tem entendimento. Isso é para quem já está mais tempo. Trabalhar na obra, ainda não. Eu não me sinto à vontade para fazer isso. Existem pessoas que falam isso. Que não se sentem prontas para servir a Deus. E precisa... Ou basta que tenhamos efetivamente essa vontade e que queiramos humildemente aprender a arar a terra, onde se planta as árvores que frutificam com amor. Eu só preciso querer. Se eu quero, eu vou fazer. O que não faltam são companheiros a ombrear comigo, para que me orientem e me ajudem na obra. Chegamos na casa espírita e encontramos tudo limpo, varrido, tudo funcionando. Quem fez? A que horas chegaram as pessoas? Ou que dia vieram para cuidar, para que eu possa aqui estar com relativo conforto? Então todos nós podemos ser obreiros nessa grande gleba que Deus nos colocou à disposição. Todos nós. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas de acréscimo. Apesar de todos os conhecimentos do Evangelho, os discípulos encontram dificuldade para equilibrarem convenientemente a bússola do coração. Então observa que quando Jesus fala, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo, Jesus está dizendo, afirmando, procura o reino de Deus, aprimore-se, melhore-se enquanto ser espiritual, transforme-se, modifique suas más tendências, porque no mais, tudo chega no seu tempo, na sua hora e na medida necessária para que nós possamos continuar a nossa existência terrena. Simples. Por mais que ainda tenhamos dificuldades para a compreensão desses valores que são nos dados por esses espíritos luminares e que são o norte para a nossa caminhada para uma vida feliz e perfeita. Recorre-se à fé na sede de paz espiritual, no anseio de luz, na pesquisa da solução aos problemas graves do destino. Todavia, antes de tudo, o aprendiz costuma procurar a realização dos próprios caprichos. Sim, porque nós temos os nossos mimos, os nossos caprichos, as coisas da nossa vaidade, do nosso orgulho, do nosso egoísmo, enfim, temos. Então nós primeiros queremos saciar essas coisas. Mas saciar esses caprichos não nos conduz ao reino dos céus. Antes, funciona como que prendamos uma corrente com uma bola bem pesada em nossos pés, prendendo-nos, fincando-nos no chão da vida material. O predomínio das opiniões que lhes são peculiares, a subordinação de outrem aos nossos pontos de vista, a submissão dos demais à força direta ou indireta de que é portador, a consideração alheia ao seu modo de ser. Então são algumas das coisas que nós ainda praticamos, né?
as minhas opiniões precisam prevalecer, eu preciso que os outros aceitem os meus pontos de vista, tenho que submeter todos aqueles que estão comigo, e todos precisam considerar o meu modo de ser. Eu não preciso considerar o modo de ser de ninguém, mas todos precisam considerar o meu modo de ser. Esses são alguns dos nossos caprichos, que não são contemplados ou que não são avaliados como tesouros celestes, mas são tesouros da terra. E continua o mestre: assim, pois, não vos ponhais inquietos pelo dia de amanhã, porquanto o amanhã cuidará de si. A cada dia basta o seu mal. E Emmanuel de novo vai nos ajudar. A recomendação de Jesus referente à inquietude é daquelas que mais se prestaram aos argumentos dos discutidores ociosos, né? Gente que discute coisa que não tem valor. Depois de reportar-se o Cristo aos lírios do campo, não foram poucos os que reconheceram a si mesmo na condição de flores, quando não passam ainda de plantas espinhosas. E isso é uma coisa muito precisa que Emmanuel está dizendo para a gente, porque nós sempre nos consideramos o centro do universo. Tudo mais gira em torno da gente. É impressionante como a gente consegue olhar tão, né? Ou melhor, ter esse olhar tão equivocado de que nós somos merecedores de tudo. Que todo mundo precisa ter compreensão, entendimento, carinho, tudo conosco. Mas nós não retribuímos. Né? Então, coisa interessante, na verdade nós somos ainda as plantas espinhosas. Nós não somos plantas que expõem belíssimas flores. Ainda seremos. Que bom, ainda seremos essas plantas belíssimas. Mas ainda não somos. Somos plantas espinhosas. O homem não pode nutrir a pretensão de retificar o mundo ou os seus semelhantes de um dia para o outro, atormentando-se em aflições descabidas, mas deve ter cuidado de si, melhorando-se, educando-se e iluminando-se sempre mais. Nós temos vários projetos em curso, todos nós, projetos pessoais. Temos vários projetos em curso e nos ocupamos desses projetos. Ou é na vida profissional, familiar, enfim, temos projetos. Temos coisas que queremos realizar, fazer, desenvolver. Mas qual é o maior de todos os nossos projetos? Ser espírito perfeito. É o maior. O mais importante. É esse o projeto que temos que dar o primeiro e a última atenção. Melhorando, educando e iluminando-se. Porque só assim nós damos curso a esse primeiro e mais importante projeto. Porque todos os outros projetos que nós temos, eles são de subsidiários para esse grande projeto. Tudo que fazemos na vida, eles têm que ser feitos no sentido de auxiliar-nos nesse grande e primeiro projeto, que é o de sermos espíritos perfeitos. Tudo. O trabalho é para isso, a relação familiar é para isso, a relação no grupo espiritual é para isso, tudo é para isso. Para sermos espíritos perfeitos. É o grande projeto da nossa vida. Nós viemos aqui para isso. A questão é que às vezes nós damos mais ênfase aos outros projetos e esquecemos desse. O homem deve viver confiante, sempre atento, todavia, em engrandecer-se na sabedoria e no amor para a obra divina da perfeição. Era o que eu estou falando.
sabedoria e amor é o que nós temos que buscar para a obra divina da perfeição, para nos tornarmos espíritos perfeitos. Allan Kardec, comentando no item 7 do capítulo que nós estamos estudando: interpretadas à letra, essas palavras seriam a negação de toda previdência, de todo o trabalho e, consequentemente, de todo o progresso. Com semelhante princípio, o homem limitar-se-ia a esperar passivamente. Suas forças físicas e intelectuais conservar-se-iam inativas. Se tal for a sua condição normal na Terra, jamais houvera ele saído do estado primitivo. E se dessa condição fizesse ele a sua lei para a atualidade, só lhe caberia viver sem fazer coisa alguma. Há uma questão interessante. Se Deus tivesse nos criados perfeitos, qual seria a utilidade disso? Se todos tivéssemos sido criados perfeitos, qual seria a utilidade disso? Todo mundo no jardim do Éden, em plena ociosidade, não tem nada a fazer. Todo mundo perfeito, não tem trabalho. Mas Deus é Deus, porque se ele tivesse sido criado nos perfeitos, não seria Deus. Isso é impossível. Então nós fomos criados simples e ignorantes, mas perfectíveis, porque Deus é Deus. E aí está a grande questão. Porque todos nós estamos diretamente contribuindo para a grande obra da perfeição. Imagine se nós estivéssemos vivendo na Terra e não tivéssemos absolutamente nada para fazer. Será que seríamos felizes? Nada. Tem gente que diria, eu seria. Tem gente que diria isso. Eu adoraria viver sem nada para fazer. Essa pessoa não tem nada. Mas o que nós teríamos se ninguém fizesse nada? Não ia ter televisão de 8K. Nem o celular última geração. Não ia ter, porque ninguém fez nada. Tá certo? Se ninguém faz nada, não tem nada. Então, a grande questão é que o processo de aperfeiçoamento, ele é extremamente importante para a nossa economia, da nossa felicidade. Ele é extremamente importante para que nós sejamos felizes. Nós só vamos alcançar a felicidade plena porque fomos criados simples e ignorantes. E aí, nessa grande jornada que estamos encetando para chegarmos à condição de espíritos perfeitos, nós vamos, no cair e levantar, no ir e vir, construindo as estruturas morais, espirituais, os valores, os tesouros. É que um dia, quando chegarmos na condição de perfeição, nós vamos olhar para trás e dizer, valeu a pena. Valeu a pena chorar. Valeu a pena sofrer. Valeu a pena cair. Valeu a pena levantar. Valeu a pena toda essa minha luta. Porque eu agora estou na glória. Porque nós estaremos todos na glória. Mas para chegar lá, é preciso gostar da vida. Não nos infelicitarmos pela vida que temos, mas gostar dela. Com tudo que ela nos traz. Porque Deus, tão amoroso, Ele nos deu um presente. A nossa criação é um presente de Deus. E a condição de vida para evoluir é presente de Deus. Nós ainda não entendemos isso, mas precisamos entender. Porque é bom viver a vida que Deus nos deu. Porque a vida que Deus nos deu é uma vida muito boa. Kardec pergunta aos Espíritos na questão 676 do Livro dos Espíritos. Por que o trabalho se impõe ao homem?
por ser uma consequência da sua natureza corpórea. É a expiação e ao mesmo tempo meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância, quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, segurança, bem-estar, depende do seu trabalho e da sua atividade. Ao extremamente fraco de corpo, outorgou Deus a inteligência em compensação. Mas é sempre um trabalho. Então, só para reforçar, o trabalho, ele é essencial nas nossas vidas. E como tenho dito, não é o trabalho profissional que estamos falando, mas é o trabalho como um todo. É tudo que é útil, tudo que fazemos de útil é trabalho. Não se deve, portanto, ver nessas palavras, diz Kardec, mais do que uma poética alegoria da providência que nunca deixa ao abandono os que nela confiam, querendo, todavia, que esses, por seu lado, trabalhem. Se ela nem sempre acode com o auxílio material, inspira as ideias, com que se encontram os meios de sair da dificuldade. Então, é claro, Jesus nos traz, de uma forma poética, profundos ensinamentos. Quando nós nos atemos ao Evangelho do Cristo, nós podemos perceber como ele foi tão amoroso em ensinar. A maneira como ele coloca essa passagem mostra o seu amor, o seu carinho, porque é de uma leveza. Observar os pássaros do céu, os lírios do campo, mas ao mesmo tempo de uma profundidade, capaz de alcançar a todos nós, na condição em que nos encontramos, de entendimento das coisas celestes. Então Jesus foi tão amoroso, tão suave conosco, tão bom para todos nós. Nunca nos impôs, nunca nos acusou de nada. Ele apenas ensinava-nos das formas possíveis para o nosso entendimento. É claro e evidente que ele disse para nós que nos enviaria um Consolador prometido. Eis que agora nós conseguimos entrever ou ver nas entrelinhas a profundidade do ensinamento do Mestre. Aquilo que poderia parecer confuso em outras épocas da humanidade, hoje a doutrina dos Espíritos vem, esclarece, ilumina, joga farol, dá um norte, dá sentido, fazendo com que nós possamos compreender conforme os Espíritos estão nos ensinando. Agora faz sentido. Jesus não queria que eu ficasse no ócio, não. Jesus estava dizendo que era para mim ficar tranquilo, mas trabalhar. Então é muito bom e belo a boa nova, porque ela nos dá força para seguir adiante, evoluindo cada vez mais. Deus conhece as nossas necessidades e a elas provê como for necessário. O homem, porém, insaciável nos seus desejos, nem sempre sabe contentar-se com o que tem. O necessário não lhe basta, reclama o supérfluo. A providência então o deixa entregue a si mesmo. Frequentemente ele se torna infeliz por sua culpa e por haver desatendido a voz que por intermédio da consciência o advertia. Nesses casos, Deus fala o sofrer as consequências a fim de que lhe sirvam de lição para o futuro. Deus não nos pune, Deus não nos castiga. Deus nos conduz pelos processos educativos a patamares mais elevados da nossa evolução espiritual. Não há castigo, não há pena. Nós, através desse tribunalzinho da nossa consciência, é que nos diz: eu preciso reparar-me nesse ou naquele ponto. Somos nós
que queremos a reparação, para sentirmos-nos aliviados. E Deus respeita, porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, através do livre-arbítrio, nós vamos buscando essa melhoria cada vez mais. 704 também do Livro dos Espíritos. Tendo dado ao homem a necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir, certo. E se ele os não encontra, eles somos nós. É que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa é a razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que só o necessário é útil, o supérfluo nunca o é. Já havíamos falado disso, né? Que a terra produz, a terra é muito generosa, é muito generosa, mas às vezes a gente faz as coisas ficarem difíceis. Mas se a gente tem uma terra que é o lar que Deus nos deu, e o pai não daria uma casa caindo aos pedaços aos seus filhos. Nós é que estamos tirando os pedacinhos, destruindo um pouquinho a casa que o pai nos deu. Mas estamos já começando também, por outro lado, a compreender que esse caminho precisa ser refeito, porque já estamos nos ocupando com as questões do planeta. Isso é muito positivo. Já estamos nos preocupando com questões essenciais à permanência da vida neste planeta. E já começamos a desconfiar que retornaremos a este lugar uma próxima vez para vivenciar experiências que precisamos. É claro, e sabemos que não necessariamente, porque o espírito pode transmigrar para outros planetas, mas é bem certo que muitos de nós retornarão para continuar vivendo aqui. E precisamos cuidar da casa, conservá-la, para quando voltarmos encontrá-la em bom estado. De duas espécies são as vicissitudes da vida, ou se o preferirem, promanam de duas fontes bem diferentes. Quem importa é distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, a outra fora desta vida. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhece-se-á que muitos são consequência natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Justo, correto. Somos nós que promovemos o nosso mal, a nossa infelicidade. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de uma vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. Então os Espíritos estão dizendo para a gente, olha só, tudo que sofremos tem causa na maneira como fazemos as nossas escolhas. Escolhi mal, plantei mal, vou colher mal. Plantei bem, vou colher bem. Então nós colhemos aquilo que plantamos. É justo que assim seja. Não podemos imputar a Deus as nossas vicissitudes, os nossos sofrimentos. Porque Deus é amor. E o pai que ama não machuca seus filhos. Então, se estamos sofrendo, isso só acontece porque nós, em algum momento de nossas vidas, fizemos escolhas equivocadas. Mas graças a Deus e aos bons espíritos, nós estamos dia a dia aprendendo a fazer melhores escolhas. Isso é muito bom, porque quanto mais escolhas boas eu faço, menos sofrimentos eu tenho. Os males dessa natureza fornecem indubitavelmente um notável contingente ao cômputo das vicissitudes da vida. O homem as evitará quando trabalhar por se melhorar moralmente,
tanto quanto intelectualmente. E nós temos observado ao longo do estudo que a palavra trabalho está intimamente ligada à melhoria íntima. Intimamente ligada à melhoria intelectual. Amor e sabedoria, amor e inteligência, as duas almas, as duas asas, que nos alça aos píncaros da vida celeste. Então, trabalho é tudo que é útil que podemos fazer em benefício de nós mesmos e do nosso próximo. Não se pode servir a Deus e a mamão. O moço lhe replicou: mestre, tenho guardado todos esses mandamentos desde que cheguei à mocidade. Que é que ainda me falta? Disse Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o moço se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres. E Emmanuel vai dizer uma coisa interessante para a gente. Isso demonstra que nós ainda não aprendemos a possuir. Nós não aprendemos a ter, muito menos a ser. É preciso aprender a possuir, saber ter, porque isso é uma virtude, né? Saber fazer com que o sangue da vida, que é o dinheiro, possa fluir. Isso é saber ter. Mas quando você retém esse sangue, ele gera colapso. Então, Emmanuel é muito sábio quando diz, né? O homem ainda não aprendeu a possuir. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. É só uma repetição do que temos dito. O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas às coisas materiais. Porém, esbanjar a riqueza não é demonstrar desprendimento dos bens terrenos, é descaso e indiferença. Depositário desses bens, não tem o homem direito de os dilapidar, como não tem os de desconfiscar em seu proveito. Nem ser perdulário, nem ser egoísta. Nem torrar, nem reter. Mas saber fazer fluir com sabedoria. Colocar à disposição da humanidade do bem do próximo. Essa é a proposta que os Espíritos estão nos trazendo. O tempo voa. E para nós terminarmos, porque o tempo voa, esse eu considero um obsessor, tá? De expositor. Ele não deixa o expositor quieto. Ele me dá uma inquietação tremenda. Eu quero ler aqui do livro Palavras de Vida Eterna, de Emmanuel, esse capítulo 8, Vida e Posse, para a gente encerrar. E ele está utilizando uma frase de Jesus desse capítulo. Não é a vida mais do que o alimento? Diz Emmanuel: aconselha-te com prudência para que teu passo não ceda à loucura. Há milhares de pessoas que efetuam a romagem carnal, amontoando posses exteriores à gana de ilusória evidência. Senhoreiam terras que não cultivam, acumulam ouro sem proveito, guardam larga cópia de vestimenta sem qualquer utilidade, retêm grandes arcas de pão que os vermes devoram, disputam remunerações e vantagens de que não necessitam, e imobilizam-se no medo ou no tédio, no capricho maligno ou nas doenças imaginárias, até que a morte lhes reclama a devolução do próprio corpo. Não ouvides, assim, a tua condição de usufrutuário do mundo e aprende a conservar no próprio íntimo os valores da grande vida. Vale-te dos bens passageiros para estender o bem eterno. Aproveite os obstáculos para incorporar a riqueza da experiência. Não retenha recursos externos de que não careças.
Não desprezes lição alguma. Começa a luz de cada dia com o deslumbramento de quem observa a beleza terrestre pela primeira vez e agradece a paz da noite, como quem se despede do mundo para transferir-se de residência. Ama pela glória de amar. Serve sem prender-te. Lembra-te de que amanhã restituirás à vida o que a vida te emprestou, em nome de Deus, e que os tesouros do teu espírito serão apenas aqueles que houveres amealhado em ti próprio no campo da educação e das boas obras. Que Jesus continue nos abençoando rica e abundantemente. Obrigado, como sempre, pelo carinho de vocês.